Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:01. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no nosso telejornal através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, hein? Apareceu aí na sua tela o número do WhatsApp, do lado, olha só, tem o QR Code. Então você pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na quarta reunião extraordinária, vereadores aprovam em definitivo e por unanimidade projeto de lei da vereadora Débora Palermo, que cria o plano de ações destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade em razão da Covid-19. Vereadores Igor Diego e Marrom Cunha enviam indicação à INDEC para a redução do valor pago para remoção e estadia de veículos nos pátios de Campinas. Funcionários terceirizados de escolas municipais de Campinas fazem nova paralisação por atraso nos pagamentos de salários e benefícios. Vereadores pedem solução rápida para esses profissionais. E o quadro É o Bicho segue no Bosque do Jequitibás. Depois de mostrar o Museu de História Natural e o Aquário, hoje é dia de conhecer a Casa dos Animais Interessantes. E olha só, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, está com 666 vagas para estágio e aprendizagem em toda a região aqui de Campinas. Então, para saber quem tem direito a essas vagas, quais são os cursos mais procurados, o valor do bolso auxílio, aciono agora a nossa repórter Mariana Meira, que está no CIEE e tem mais informações. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Olá, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem. 2022 está só começando e tem oportunidade muito bacana para os jovens, para os adultos também, que queiram entrar no mercado de trabalho, que queiram se especializar, mas não sabem nem por onde começar. Por isso a gente está aqui no CIEE falando ao vivo sobre essas 666 vagas, tanto de estágio quanto para o programa Jovem Aprendiz, para este mês de fevereiro, aqui na região de Campinas. Vamos conversar ao vivo com a consultora de atendimento do CIEE Campinas, Eliana de Almeida. Eliana, seja bem-vinda. Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada, boa tarde. Nós é que agradecemos. Eliana, primeiramente a gente vem, claro, de uma crise econômica muito grave que foi provocada pela pandemia de coronavírus. Agora parece que as coisas estão voltando, o mercado de trabalho está aquecendo. Qual que é a expectativa para essas vagas? Estamos com grandes expectativas, tendo em vista que esse aquecimento, de fato, ele está gerando novas oportunidades. As empresas estão retomando os postos, tanto dos programas de aprendizagem quanto de estágio. Vamos começar falando então sobre essas vagas de estágio, Eliana. Elas valem para quais municípios de Campinas? Além de Campinas, outras cidades também entram? Sim, nós temos as cidades do entorno, que Hortolândia, Montemor, Elias Fausto, Valinhos, Vinhedo, nós temos também Americana. Então, assim, são várias cidades que estão aqui no entorno, não só Campinas. Campinas nós temos o maior número, até por conta da incidência de maior número de organizações, mas temos para toda a região. Isso para várias áreas diferentes? Sim. Para o programa de estágio, os cursos que nós temos demandados são administração, educação física, toda a área da comunicação, que é publicidade e propaganda, que é estudante de marketing, relações públicas, pedagogia, técnico de administração, engenharia, direito. Então, assim, é bem vasto o leque. Inclusive, algumas empresas
Nós estamos em ritmo acelerado de busca de candidatos, porque as instituições de ensino, né, principalmente as faculdades, elas estão retornando agora essa semana. Então, que os estudantes possam estar atentos, porque, por exemplo, só para a Prefeitura de Montemor, nós temos aproximadamente 35 vagas de pedagogia em aberto. Aqui em Campinas, uma demanda gigantesca de estudante de administração. Estudantes do ensino médio também são muito requeridos. E esse também é o momento daquele jovem descobrir qual área que ele tem mais habilidade. Às vezes ele nem sabe, né? Mas começar é uma maneira de iniciar aí a trajetória profissional. Sim, sim. Através do estágio, programa de aprendizagem, esse jovem, ele consegue se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente com o auxílio dessas organizações. Então, tá na hora para quem quiser, esse é o momento. Que legal. E quanto ao programa Jovem Aprendiz, Eliana, qual que é a diferença e como é que ele funciona? O programa Aprendiz, ele tem um vínculo empregatício, coisa que o programa de estágio ele não tem. Ele também tem uma capacitação. Essa capacitação ela é dada concomitante com o período dele na empresa. Então, o programa de aprendizagem, a empresa contrata um aprendiz para formá-lo, para que ele tenha um certificado. Já no caso do estagiário, a empresa ela também oferece o campo dela, né, de atuação para que ele possa se desenvolver, mas essa formação dele se dá pelos estudos dele e não pelo curso que a empresa oferece. E a faixa etária de ambos é diferente também? Sim, chega uma hora que elas estreitam, mas depois não. Então, por exemplo, para você ser estagiário, você precisa ter, a partir de 16 anos, está cursando a partir do primeiro ano do ensino médio. Então, você pode ser estudante do ensino médio, do técnico e do superior. Já a aprendizagem precisa ter a partir de 14 anos e vai até 24, que é a idade de corte. Não entra aos 24. Aos 24 sai. Então, normalmente a gente busca os candidatos até 22 anos e meio. E a gente vai caminhando para saber quem pode preencher essas vagas, né, Eliana? O Gabriel até separou algumas perguntas para participar com a gente ao vivo, para a gente já começar a falar sobre isso, quem pode se inscrever e também sobre diversidade, né, Gabriel? Exatamente, Mari. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Eliana de Almeida, né? Ela que é consultora de atendimento do CIE, pela disponibilidade do tempo aqui com o nosso Câmara Notícia. E para quem está nos acompanhando, buscando estágio, qual que é o prazo máximo de duração e existem vagas para pessoas com deficiência? Seja bem-vinda e boa tarde, Eliana. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom? Bem, o prazo máximo são de 2 anos para o programa de estágio. Esses 2 anos, a empresa ela pode decidir em fazer um contrato de 6 meses, 1 ano, é livre, mas o máximo são de 2 anos. E no caso da pessoa com deficiência, nós temos sim vagas. Inclusive, a gente amplia, né, para a diversidade, onde não só pessoas com deficiência, mas também pessoas que se colocam na condição de trans, também as pessoas na questão de etnia, são muito buscados nessa questão da diversidade das empresas, porque esse é o momento de se fazer diferente, né, e de fazer a inclusão. E muito importante que o jovem saiba que, sendo ele quem é, ele tem um lugar na sociedade, no mercado de trabalho, né, Eliana? Agora, quem pode se inscrever, né? A gente já falou, na verdade, da idade, mas como se inscrever? Como começar esse contato com o CIE? O contato com o CIE ele pode vir através do nosso portal, que é o www.ciee.org.br, ou também através do nosso telefone, que é o 30 33 23 44. E aí ele vai ter as orientações para fazer a inscrição. Sim, sim. Perfeito. Alguma dica final, Eliana, para esse jovem que está nos assistindo, que tem um sonho pela frente, quer ainda chegar alto na carreira? Olha, persistência, né? Determinação, empenho, muita questão dele poder se colocar para conseguir uma vaga
a gente não consegue de imediato, porque a empresa faz entrevista, assim como a gente, eu costumo dizer que a gente, quando vai pegar uma fruta, a gente não pega a primeira, a gente escolhe, a gente cheira, a gente bate para poder ver se está madura ou não. As empresas também, elas têm um processo delas, né, que a gente chama que é o processo de seleção. Nesse processo de seleção, você demonstrar de fato o seu interesse e uma vez que conseguindo a vaga, que você possa se dedicar, que você possa experimentar esse momento que estará lá para poder aprender e crescer. Crescer profissionalmente, pessoalmente, em busca dos seus objetivos, em busca de se encontrar nessa profissão. Eliana, já estava encerrando a sua participação, mas tem gente curiosa ainda com mais dúvida, Gabriel, isso mesmo? Tem sim, através do número do nosso WhatsApp que está aqui embaixo na nossa tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. A pessoa não quis se identificar, mas ela pergunta, e aquela pessoa que já terminou o ensino médio, mas ainda não ingressou em uma faculdade, ela também tem uma possibilidade de estágio? Sim, estágio eu diria que não. Eu falei sim por conta da questão do aprendiz. Então, como aprendiz, sim, há essa possibilidade, onde até 22 anos e meio é possível encaminhar essa pessoa que já tenha concluído o ensino médio e que não esteja estudando nada no momento. Inclusive, são para essas pessoas mesmo. Já o programa de estágio não é possível porque o vínculo para você ser estagiário, você tem de estar numa instituição de ensino. Então, se você não está numa instituição de ensino, não é possível você ser estagiário. Tá respondida. Então, Eliana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, por tirar essas dúvidas. E fica o convite para os nossos jovens para começarem de algum lugar, sim, né? Tem que começar. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gabriel, é com você aí no estúdio. Com certeza, sempre uma ótima oportunidade, né? Então, obrigado, Marimeira, também a Eliana de Almeida pelas informações e boa sorte aí a todos que estão concorrendo às vagas. Nada melhor, né, que aproveitar esse início de ano e já conseguir um estágio, se qualificar profissionalmente. Bom, 12:14, olha só, novas regras do Vale Alimentação começam a valer para trabalhadores e também para as empresas. O decreto flexibiliza a utilização do Vale Alimentação em um rol maior de estabelecimentos em benefício dos trabalhadores. Mais um Como Eu Faço no Ar. Em novembro do ano passado, um decreto federal mudou algumas questões acerca do Vale Alimentação. Fernando Piffer, advogado trabalhista, vai explicar para a gente o que muda para o trabalhador. Olha, é o decreto 10854 de 21, ele entrou em vigor no dia 11 de dezembro e as empresas têm 30 dias já para a se adequar em alguns pontos, e outros pontos são 180, são 6 meses, vai dar um ano, 18 meses para se adequar. As empresas com essa mudança. Praticamente, para o trabalhador, não houve muita mudança. O que a gente percebeu nesse decreto foi uma flexibilização para as empresas que fornecem o Vale Alimentação e fornecem o Vale Refeição. Também ficou equacionado que o Vale Alimentação ele vai ter que ser igual valor para todos. Isso é uma coisa que praticamente a gente não tinha. Também como houve um limitador, ou seja, o Vale Alimentação, as empresas usufruem de um desconto, e para que essas empresas usufruam desse desconto, esse abatimento do imposto de renda, tem um limite de até R$ 5.500, 5 salários mínimos aproximadamente, para poder usar. E vai poder deduzir até 4%. A vantagem que eu falei que existiu para o trabalhador é que entre as empresas que fornecem o Vale Refeição e o Vale Alimentação vai ter uma comunicação muito maior, permitindo para que o trabalhador possa usar esse Vale Alimentação ou o Vale Refeição em qualquer estabelecimento, e não vai ser mais limitado àquelas empresas que recebiam a empresa A, ou a empresa B, ou a empresa C. Então, essa inoperabilidade entre as empresas
vai permitir uma maior amplitude para que o trabalhador possa usar esse vale-refeição e esse vale-alimentação. O trabalhador vai precisar fazer alguma ação, entrar com algum documento ou é algo automático da empresa? Não, é automático, a empresa vai continuar fornecendo o vale-alimentação ou vale-refeição, ele vai simplesmente continuar usando como ele usava. Uma outra vantagem também que surgiu com esse decreto, e até através da própria reforma trabalhista em 2017, é que esse saldo residual que ele tiver no cartão do trabalhador, ele vai poder usar mesmo depois que ele saia da empresa. Não vai ficar para a empresa, fica para ele. E ele vai usar. E aí tem aqueles critérios de que ele não pode vender, ele não pode negociar esse tipo de crédito, porque as empresas justamente fornecem o vale alimentação e o refeição, que é para uma melhor alimentação para o trabalhador, uma melhor condição de vida para ele. Então ele vai ter que respeitar como já deveria respeitar e vai continuar respeitando, usando estritamente para a alimentação dele ou para a refeição dele no dia a dia. No caso, só benefícios para o trabalhador dessa vez. Perfeitamente. Benefício para o trabalhador, um pouquinho de benefício também para a empresa, porque ela vai poder deduzir uma coisa importante. As empresas vão poder usufruir desse desconto, mas elas vão ter que fazer a inscrição no PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Para usufruir, ela vai precisar fazer esse cadastro lá. Se ela não tiver esse cadastro, ela não pode usufruir desse benefício. Então, o trabalhador vai ter uma amplitude do uso desse cartão que vai tornar para ele muito mais fácil ele poder ir em qualquer lugar. E depois de 18 meses, ele vai ter a bandeira. Então, ele vai poder, inclusive, fazer a mudança de bandeira do cartão dele, porque as empresas vão ter esse período para se adaptar perante a lei, né? Está dentro do capítulo 8º do decreto 10854, que enumera ali todas as mudanças que teve no Vale Alimentação. Fernando, muito obrigado por fazer parte hoje no Como Eu Faço, da Leila Pereira, diretamente para a TV Câmara Campinas. Meio-dia e 18, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós vamos com as notícias da metrópole de Campinas, então fazer aquele panorama sobre a Covid-19, taxa de ocupação de leitos de UTI na nossa cidade, tem vacinação, aprovação para quem realizou o concurso público, tem notícias do meio ambiente, as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Ontem foi dia da 4ª reunião extraordinária. Tem ainda o nosso quadro É o Bicho, com a Casa dos Animais Interessantes. Tem muitos assuntos. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, meio-dia e 22. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hora das notícias da metrópole de Campinas. E a gente abre sempre com aquele panorama da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois o panorama da cidade de Campinas. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. E a gente tem aí o aumento do número de casos registrados no país nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, são 58.540 novos casos da doença, somando 27.538.503 casos no Brasil desde o início da pandemia. Foram registrados 473 óbitos nas últimas 24 horas devido à Covid-19, somando 638.835 mortes devido à doença, e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 161.517 óbitos e nós temos 4.848.816 casos da doença. Aqui na região metropolitana de Campinas, nos 21 municípios, 478.100
158 casos confirmados desde o início da pandemia. E até esta segunda-feira, Campinas tinha um total de 159.497 casos. Indaiatuba, 47.341. Americana, 35.825. Sumaré, também na casa dos 35 mil, com 35.343. Hortolândia, 30.278 casos, Santa Bárbara do Oeste, 29.057, Valinhos, 22.059, Paulínia, 21.577. Agora, cidades com menos de 20 mil casos da Covid-19 desde o início da pandemia aqui na RMC são Itatiba, Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. De acordo com esta última atualização, só no município de Campinas, mais 83 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E quando a gente fala em óbitos aqui na nossa região, 11.947 mortes confirmadas devido à Covid-19. Campinas, até essa segunda-feira, somava 4.840 mortes. Sumaré, 1.052, Americana, 923, Santa Bárbara do Oeste, 856, Indaiatuba, 833 óbitos, Hortolândia, 788, Valinhos, 439, Itatiba 344, Paulínia 326. Na sequência, aparece aí a cidade de Nova Odessa, com 242 mortes, Vinhedo 223, Montemor 216, Jaguariúna 200 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid na RMC são Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Infelizmente, mais 26 óbitos foram registrados aqui na cidade de Campinas, 14 homens e 12 mulheres, 25 pessoas tinham comorbidades, uma pessoa não tinha e uma vítima abaixo dos 60 anos, todas as outras acima dos 60 anos. Importante salientar, Gabriel, que uma dessas mortes de uma mulher de 67 anos, ela morreu em 26 de dezembro, só que agora apenas que nós tivemos aí a confirmação da causa. Tá certo. Então essa é a última atualização, por isso que a gente sempre fala, né? De acordo com a última atualização, não necessariamente nas últimas 24 horas, mas infelizmente é uma vítima da Covid-19. Mina Abreu, vamos falar um pouquinho sobre vacinação contra a Covid-19 para a gente melhorar o quanto antes essa situação. A gente tem tido, inclusive, vários dias desses, que a gente chama assim, que é aquele mutirão aos sábados, que acontecem sem agendamento, justamente com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19 no nosso estado e aqui, em particular, em Campinas. Nós temos até agora na cidade mais de 2.400.000 doses aplicadas e temos 1.052.000 doses de primeira. Agora, quem em Campinas já cumpriu, digamos assim, o ciclo vacinal, que é inicialmente 2 doses, nós temos 939.916 moradores da cidade que já tomaram 2 doses ou a vacina da Janssen e já 463.423 pessoas as doses adicionais. O desafio nesse momento é vacinar principalmente o público infantil e a gente tem os mutirões que acontecem aos sábados para o público de 5 a 11 anos. Temos os centros de saúde que são destinados à vacinação exclusiva desse público, ou seja, ela tem a vacina da Pfizer e a Coronavac, que são as autorizadas para esse público nesse momento. E também temos aí quem precisa ainda tomar a segunda dose, a dose adicional, que é um público já o adolescente e o adulto. Nós temos ainda, você pode agendar no vacina.campinas.sp.gov.br. Eu não tenho acesso à internet. Diz que 160, que é o telefone da prefeitura para que você possa, então, agendar a vacinação. A gente lembra que apesar de termos o dia D, que sempre tem acontecido aos sábados,
continua o agendamento no site em Campinas para você que quer ver o centro de saúde mais perto da minha casa, com hora marcada. Então, entre lá e veja qual é o mais perto e qual também, lembra, a gente tem vários grupos, você se inscreve naquele grupo em que se encaixa o seu perfil, idade, se tem comorbidade ou não, se é imunossupressivo e uma série de coisas que tem tudo detalhado no site, que é o site aqui da cidade de Campinas, exclusivo para vacinação. vacina.campinas.sp.gov.br. E a gente sempre reforça aqui, já recebeu a segunda dose há pelo menos 4 meses, você está apto a receber esta dose adicional. Todas as informações, este agendamento, a Mina Abreu já passou aqui para a gente através do site vacina.campinas.sp.gov.br e você tem também para tirar todas as dúvidas pelo telefone 160 ou no centro de saúde mais próximo da sua residência. Não deixe de se vacinar, hein? E já está apto também para as crianças a partir dos 5 anos de idade. Mina Abreu, aquele panorama que a gente faz também aqui da cidade de Campinas para saber, será que vai restringir, vai flexibilizar? Quando que nós teremos vida normal? Isso acontece por conta da taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no nosso município. Segue acima dos 80%. Segue. A gente lembra que, recentemente, a prefeitura ela dividiu os leitos em UTI de síndromes respiratórias agudas graves. São 168 na cidade. Desse total, 141 estão ocupados, o que corresponde a 84%. E ainda, desses 141 pacientes que estão em leitos de UTI, devido a doenças respiratórias graves, 121 são adultos com Covid-19. E nós temos ainda 180 pacientes em leitos de enfermaria. A gente lembra que o SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, atualmente tem 150 leitos disponíveis e 43 estavam ocupados. 50, né? 50 leitos. Desculpa, 50 leitos disponíveis e 43 estavam ocupados, o que equivale a 86% de ocupação. No SUS estadual, 27 leitos disponíveis lá no HC da Unicamp, todos ocupados. E na rede particular, 91 leitos disponíveis, dos quais 71 ocupados. Então, a gente tem aí, 7 leitos na rede Mário Gatti, disponíveis, e 20 na rede particular. Não há nenhum paciente à espera de um leito, como a gente já teve em outras ocasiões. Tá certo, então, Mina Abreu. Agora a gente fala sobre um outro assunto, porque a prefeitura, ela divulgou os aprovados em um concurso público. Nós tivemos aí, agentes administrativos, analista em tecnologia da informação e técnicos de enfermagem que prestaram concurso ou participaram de processo seletivo. E no Diário Oficial de hoje saiu a convocação dos aprovados nesses concursos. Eles estão sendo convocados para uma reunião de preenchimento de vagas no Salão Vermelho do Paço Municipal, que fica ali na Avenida Anchieta, número 200. Os técnicos de enfermagem e analistas de TI deverão comparecer no dia 18 de fevereiro, no horário divulgado na convocação. Já os agentes administrativos, a reunião será no dia 21 de fevereiro e todas as informações estão no Diário Oficial de hoje. Você entra lá no site da Prefeitura, que é o www.campinas.sp.gov.br, clica em Diário Oficial ou você pode digitar campinas.sp.gov.br/diário-oficial. E por falar em Diário Oficial, Mina Abreu, a gente repercute aqui um cadastramento com entidades ligadas à área do meio ambiente. A gente, inclusive, já teve representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente em Campinas em vários programas. A gente já falou do papel deles aqui. E agora, olha só, o CONDEMA, que a gente tem aí o Conselho de Meio Ambiente, e também o CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental,
convoca as entidades interessadas para compor esses 2 órgãos que são ligados à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. O edital de inscrição foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, e a publicação detalha todo o processo para o cadastramento das entidades em compor esses 2 conselhos. As informações estão lá também no Diário Oficial. campinas.sp.gov.br, Diário Oficial, aí você clica no dia 14, que ali tem todas as regras para a composição desse conselho e qual é a representatividade. A gente lembra que os conselhos, a gente sempre fala aqui de Conselho da Criança, da Educação, e do Meio Ambiente também não é diferente. Tem a participação das entidades, né, da sociedade civil e também do poder público. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque nós tivemos a 4ª reunião extraordinária, votação de muitos projetos. Antes a gente começa, Mirna Abreu, com uma indicação de 2 vereadores. É sempre importante mostrar essa ferramenta que é a indicação, uma ferramenta parlamentar. A gente já detalhou em outros programas a importância das indicações, olha, e agora os vereadores Igor Diego e Marrom Cunha enviaram à Prefeitura de Campinas uma indicação solicitando que sejam alterados os valores para remoção e estadia de veículos nos pátios da cidade. Igor Diego e Marrom Cunha assinam juntos a indicação que solicita à Prefeitura de Campinas que sejam ajustados os valores para remoção e estadia de veículos nos pátios da cidade, que atualmente são realizados em forma de preço público. O documento foi assunto na 3ª reunião extraordinária da Câmara de Campinas. Uma situação não é inédita na Câmara de Vereadores, né? Mas é inédita nesse mandato. Por enquanto, eu não vi ainda uma ação. Mas eu venho dizer sobre a taxa que é cobrada nos pátios. Eu sempre fui um cidadão que acompanhava, né, quando possível, as sessões, e eu via anteriormente, já havia algumas discussões sobre esse assunto. Então, eu comecei a receber a demanda. Como é que eu trabalho? O morador traz a demanda, a gente vai entender a situação e busca soluções. E nesse sentido, ontem mesmo, eu, juntamente com o vereador Marrom Cunha, também do distrito do Campo Grande, meu amigo, colegão aí, nós estivemos lá na INDEC conversando com o presidente, né, o Vinícius, e para entender melhor essa situação. Nós estamos numa região da região noroeste, região do distrito do Campo Grande. Ele com várias reclamações a respeito desse tipo de taxas que são cobradas realmente pela parte da INDEC. Eu também com várias reclamações, reunimos, se unir, e no presidente da INDEC, Vinícius, e a gente fazer uma indicação para que realmente a gente tenta a possibilidade, porque hoje essas taxas são feitas pelos serviços públicos, área pública. O motorista que tem seu carro apreendido hoje em Campinas precisa pagar primeiro pela remoção do veículo. A taxa de guincho custa R$ 490,57. A diária no pátio da INDEC custa mais R$ 81,77. Se a apreensão ocorrer numa sexta-feira, por exemplo, até segunda, o valor desembolsado já vai ter chegado a quase R$ 1.000. O valor é mais alto que o cobrado na média do estado pelo Detran. E padronizar as cobranças é o que tentam os parlamentares. Mas o que nós estamos brigando? Para que realmente eles adotem essa tabela C, que é uma tabela abaixo do que realmente é praticada hoje no município. Que a maioria dos outros municípios trabalha em cima dessa tabela, que ela é bem abaixo. Por exemplo, vou falar mais ou menos para você assim, hoje são R$ 490 uma remoção, para cair para 351. Hoje você paga R$ 81 numa estadia, cair para 35, que é a tabela praticada em outros municípios. Então nós estamos estudando, pedindo, conversando nesse sentido para encontrar uma solução para esse assunto. Então eu queria deixar registrado aqui, tá bom? Como forma de prestação de conta para o cidadão campineiro, o cidadão que procurou tanto o vereador Marrom como ele procurou, e eu acredito que também alguns outros vereadores aqui devem ter sido questionados sobre esse assunto. Então, nós estamos engajados, empenhados nessa demanda.
Bem, a gente repercute ainda os assuntos da 4ª reunião extraordinária que aconteceu ontem e muitos parlamentares, eles falaram sobre a greve dos funcionários que está acontecendo aqui na cidade de Campinas. Na verdade, um assunto que retorna à pauta da Câmara Municipal no meio do comunicado de vereadores. A gente lembra que na última semana, que foi a semana de início das aulas na rede pública municipal, as funcionárias de uma empresa terceirizada que é responsável pela limpeza das creches municipais e também das escolas de ensino fundamental, não receberam o pagamento, o vale-transporte e outros benefícios, e por isso elas fizeram uma paralisação e até uma movimentação em frente à Prefeitura de Campinas. Naquela ocasião, isso foi na terça, na quarta-feira os vereadores falaram, pediram providências, a Prefeitura se posicionou, a empresa colocou que, então, iria fazer o pagamento até a sexta-feira. Na ocasião, nós noticiamos, inclusive, a possibilidade de uma multa no valor de R$250 mil. E o que aconteceu? Essa greve continuou nesta segunda-feira. Apesar da promessa de pagamento, as colaboradoras estão sem vale-transporte e muitas delas não receberam o salário. Apesar das medidas anunciadas na semana passada, os vereadores pedem que a Prefeitura tome providências urgentes. A Prefeitura precisa, tomar aí uma posição dura diante dessa empresa. Essa empresa precisa ser responsabilizada e a Prefeitura também. Eu espero que o gestor desse contrato, que é a Secretaria Municipal de Educação, cumpra, com a obrigação e puna essa empresa. Na minha avaliação, essa empresa tem que ser desclassificada. Cria um transtorno tão grande aqui aos pais, a essas pessoas que têm que receber, que trabalhou, tem que receber. A pessoa tem que receber o vale-transporte, ela tem que receber o salário, ela tem que ser valorizada. Então, também compactuem que punam essas empresas que não estão pagando essas pessoas. Porque para a cidade, muitas pessoas aqui depende de deixar seu filho na creche, depende de deixar seu filho na escola, depende para que vá trabalhar. E muitas dessas pessoas agora estão tendo que ficar em casa ou achar uma pessoa para colocar ou para cuidar do seu filho para poder ir trabalhar. Simplesmente falar que pagou, isso não é suficiente. As pessoas lá podem ter pago, a empresa então ficou com dinheiro, que é o dinheiro dessas pessoas. E como foi bem falado, são pessoas que acordam cedo, que se deslocam na madrugada, que foram vítimas já de roubo, de furtos, a gente já estava comentando isso aí há tempos atrás. Tem que dar essa atenção. Realmente não basta somente pagar, tem que realmente fazer alguma coisa além. Tem que cobrar isso, cara a cara, falar com as pessoas e dar realmente essa segurança para que essas funcionárias da empresa, lamento que essa empresa tenha um contrato com a Prefeitura de Campinas, lamentável, e a Prefeitura tem que fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que vão fazer, A Prefeitura precisa agir concretamente em torno do que está acontecendo. A Prefeitura precisa e deve chamar a responsabilidade para si, porque o problema está recaindo não só nos direitos dessas mulheres trabalhadoras que se dedicam, que todos os dias limpam as escolas, que são muito importantes, inclusive nesse momento de pandemia, do ponto de vista da higienização das escolas, de diminuir e de atenuar a possibilidade da transmissão dos vírus que estão ocorrendo, especialmente do Covid-19. Então, essas trabalhadoras estão sendo desrespeitadas e elas têm o direito legítimo de greve, de mobilização. Eu acho que esse assunto da educação é um assunto único dentro da Câmara, todos têm o mesmo pensamento, o Executivo tem sim que tomar uma posição. Nós precisamos que haja uma solução, porque as necessidades dos trabalhadores não podem se esperar para amanhã. Tem que sempre ser resolvido dentro do seu direito, da sua necessidade. Então, esse é um assunto que ninguém abre mão. A Câmara toda não abre mão da solução imediata desse problema. É isso que nós precisamos de solução. Eu acho que nós não temos aqui que ficar, nem pensar em duvidar que nós precisamos nos unirmos para resolver esse problema.
Nós queremos a solução do problema. E ponto. É isso que nós precisamos. Desde a época que eu estava no Conselho Tutelar, as meninas ali da recepção, da limpeza, deixavam de receber vale alimentação, vale transporte, salários, eram mal pagas. São empresas que abusam desses funcionários, cometem absurdos, violam leis trabalhistas descaradamente. O poder público necessita urgentemente de medidas efetivas e que venham a ter realmente corrigir essas falhas, porque não é possível que funcionários continuem a não receber seus salários, aquilo que é de direito. E, mais uma vez, as crianças sem aula, né? Já não basta 2 anos por causa da pandemia, agora a questão da falta do pagamento, que é uma greve legítima, que eu considero muito apropriada, porque não é possível trabalhar e não receber salário, né? Não receber seus direitos, mas, mais uma vez, as crianças deixam de ter as aulas, são prejudicadas, e a educação fica à mercê de mercenários, né? E em nota, a Secretaria de Educação informou que nesta terça-feira, até o momento, as unidades municipais de ensino estavam com as atividades normais. A Prefeitura deu um ultimato e estuda romper o contrato com a Speciale, que é a empresa que detém o contrato aí da limpeza nas escolas públicas municipais de Campinas. A gente segue acompanhando este caso também e a repercussão aqui na Câmara de Campinas. Mina Abreu, a gente segue na 4ª reunião extraordinária, agora falando sobre a votação de um projeto que fala sobre escolaridade para o cargo de chefe de gabinete. Essa proposta, ela vem atender justamente a uma demanda, um apontamento do Tribunal de Contas. É uma matéria de autoria da mesa diretora da Câmara que foi aprovada em turno único. A proposta altera a estrutura do quadro de servidores de gabinete de vereador aqui no Legislativo para estabelecer escolaridade mínima correspondente ao ensino superior completo como requisito para investidura no cargo de chefe de gabinete de vereador. A proposta recebeu uma emenda para que a exigência passasse a valer só a partir do próximo ano. Mas o presidente do Legislativo, o vereador Zé Carlos, disse que a medida é urgente. Essa resolução é de 2015 e 2018, desde 2018 que o Tribunal de Contas faz esses apontamentos, e se o próprio vereador, hoje deputado Rafa Libaldi, teve as suas contas rejeitadas, é por conta desses apontamentos. Esses apontamentos já foram julgados pelo tribunal. Não é de hoje, nós não podemos empurrar com a barriga através de uma emenda que vai valer só pelo que o senhor põe na tua emenda. Respeito aqui, eu acho que o vereador tem o direito de fazer o projeto, emenda, o vereador tem livre-arbítrio aqui. Agora, empurrar, você mata o projeto e empurra para daqui 2 anos, uma coisa que já foi apontada pelo Tribunal de Contas. Não é de hoje que eles vêm fazendo esses apontamentos. Se quiserem ver, os vereadores têm livre acesso aqui na Câmara Municipal. E a gente lembra que, por se tratar de um projeto de resolução, é a própria Câmara quem promulga essa matéria, tornando lei. E assim, todos os gabinetes terão que se adequar com o chefe de gabinete tendo a escolaridade mínima em nível superior completo. Mina Abreu, agora a gente fala sobre um projeto que foi aprovado por unanimidade e em definitivo, que é da vereadora Débora Palermo, que tem a ver aí em relação às crianças e também os adolescentes em situação de orfandade em razão da Covid-19. A gente já teve no ano passado aquele projeto de autoria do Executivo que tratava de alguns benefícios, inclusive uma bolsa por tempo determinado aos órfãos da Covid. A vereadora Débora Palermo, ela é a presidente da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude aqui da Câmara Municipal. E ela apresentou um projeto que quer abranger ainda mais essa proteção a esses órfãos da Covid. Olha, a proposta é justamente para que essas crianças tenham aí um atendimento chamado plano de ações em vários setores. Acompanhe.
O projeto se trata de um acompanhamento efetivo das crianças e adolescentes vítimas, né, em situação de orfandade, vítimas dos pais, né, que faleceram por Covid, o pai, a mãe ou ambos, né, e para que eles sejam acompanhados pela rede de proteção da criança e do adolescente, tanto da assistência como da saúde, né, de moradia, questão de regularização de guarda, ver se tem benefício, inclusão em cursos profissionalizantes para que essas crianças, esses adolescentes superem, né, ou pelo menos amenizem a dor e superem com mais tranquilidade essas perdas. Já temos na cidade um apoio, um aporte financeiro por parte do governo, né? Muito importante, mas também é tão importante quanto a questão financeira, que é através da assistência, né? O projeto, para todas as crianças que ficaram órfãos do Covid, mas também para todas as crianças que incluem nas exigências do projeto, né? Mas também é muito importante que essas famílias, essas crianças e também aqueles que ficaram com a guarda sejam acompanhados e tenham todo o apoio da rede de proteção, né? Porque são perdas terríveis, muito sofrimento e precisam ser acompanhados. Também, em segunda discussão, foi aprovada uma outra proposta da vereadora Débora Palermo. A matéria trata das reuniões intersetoriais da Rede de Atendimento e Proteção à Criança e ao Adolescente do município de Campinas. A matéria recebeu uma emenda. As reuniões intersetoriais são para discussão de casos de famílias, de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco. O que são essas reuniões? Toda a rede de proteção, a educação, a saúde, a habitação, a segurança pública e demais secretarias que forem necessárias participar da discussão desses casos se reúnem com o Conselho Tutelar na região dessas famílias para conjuntamente decidir medidas de apoio e acompanhamento dessas famílias com o intuito de ajudar essas famílias a se reorganizar e viver uma vida, oferecer para essas crianças uma vida com proteção, com qualidade, para que elas se desenvolvam plenamente. A emenda que nós apresentamos foi quanto à coordenação dessas reuniões, que podem ser escolhidas em cada região conforme a votação das equipes que comporão essas reuniões. É de extrema importância essas reuniões para garantir proteção, para garantir qualidade de vida e acompanhamento e ajuda, apoio a essas famílias e principalmente a essas crianças. E essas reuniões garantem a presença obrigatória de todos os entes, porque antes elas ocorriam, mas a saúde não participava, ora a educação não participava, ora as ONGs não participavam, e é necessário que todos participem dessas reuniões. Só assim a gente consegue garantir proteção de verdade a essas crianças e a essas famílias. E essas propostas agora seguem para a sanção do prefeito Dário Saad. E o resultado completo da votação você pode acompanhar no www.campinas.sp.leg.br. Quer assistir novamente às discussões, os debates que aconteceram na 4ª reunião extraordinária? Acesse lá a nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, nós repercutimos, mostramos aqui as discussões e votações da 4ª reunião extraordinária. Amanhã, quarta-feira, é dia da 5ª reunião extraordinária. Nessa 5ª reunião extraordinária que acontece amanhã, a partir das 9 horas, nós temos 10 projetos de lei, 6 moções e 2 requerimentos na pauta. Entre os projetos está a proposta do vereador Fernando Mendes, que institui o Banco de Materiais Ortopédicos doados para distribuição gratuita à população de baixa renda. Também será analisado o projeto das vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel,
que cria o programa Maria da Penha na escola, nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, para conscientizar a comunidade escolar acerca da necessidade de combater a violência contra a mulher. Outra matéria que será votada é a proposta do vereador Cecílio Santos, que obriga as empresas de transporte coletivo a divulgarem em tempo real na internet a localização dos seus veículos. A votação você acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas. E a gente lembra que então às 9 horas começa o comunicado de vereadores, que é aquele período em que os vereadores conectados pedem aí um tempo de tribuna e tem até 5 minutos para falar sobre um tema livre. Às 10 horas começa então a discussão e a votação dos projetos da pauta. Quer conferir os projetos, o que está na pauta, o que será discutido? www.campinas.sp.leg.br. A gente está falando da 5ª reunião extraordinária, mas hoje também, daqui a pouco, tem evento aqui na casa. Exatamente. Então você fique ligadinho aqui na TV Câmara Campinas, porque hoje, às 2 horas da tarde, daqui a pouco, tem reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta, e em seguida, às 4h30 da tarde, ainda desta terça-feira, tem reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que é presidida pelo vereador Paulo Haddad. Então, acabou aqui o Câmara Notícias, só dá um tempinho, às 2 horas já tem reunião ao vivo e às 4h30 também. Miriam Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo, e amanhã, então, reunião extraordinária e depois o nosso Câmara Notícia. Tá certo, então, até quinta-feira, porque eu volto na quinta contando os detalhes do que aconteceu na 5ª extraordinária e ainda repercutindo os outros eventos realizados aqui pela Câmara Municipal de Campinas. E a gente lembra que neste momento de pandemia, o ato da mesa definiu então que essas reuniões acontecem de maneira remota, com um vereador sempre presidindo uma reunião aqui direto da sala da Câmara, onde foi montado essa espécie de sala onde ele recebe virtualmente os outros parlamentares para discutir, então, projetos, temas e tantos outros temas aqui que são discutidos pelo Legislativo Campineiro até quinta-feira. E a gente segue acompanhando, então, todas as reuniões extraordinárias e também de comissão. 12h56, olha só, a gente já conheceu aqui o Museu de História Natural e o Aquário, que ficam dentro do Bosque do Jequitibás. E hoje, na última reportagem sobre o bosque, nós vamos conhecer agora a Casa dos Animais Interessantes. No nosso quadro, É o Bicho. Sabe aqueles bichos que ninguém tem coragem de chegar perto? Aqui na Casa dos Animais Interessantes é possível. Lagartos, serpentes, cobras enormes, aranhas e insetos. Tudo isso e muito mais o visitante pode ver de pertinho aqui. A Casa dos Animais Interessantes é o 3º equipamento do complexo do Museu de História Natural, e ele aqui a gente apresenta aquelas espécies que geralmente as pessoas têm um pouquinho mais de pavor de dar uma olhada. Compreende animais répteis, incluindo serpentes e lagartos. Temos também invertebrados, como insetos, baratas de Madagascar, bichos-paus também, e aracnídeos, como aranha caranguejeira e escorpiões também. A Casa dos Animais Interessantes fica dentro do Bosque do Jequitibás e busca mostrar a diversidade do mundo animal, além de promover a preservação até de espécies que muita gente acredita que não tem papel na natureza. Um pouquinho da diversidade, não só brasileira, mas do mundo também. E aqui, principalmente, o nosso esforço é para desmistificar algumas informações que as pessoas têm incorretas sobre esses animais.
principalmente por parte das serpentes. Muita gente acaba até comentando conosco, né, que acabam matando serpentes quando encontram. Então a gente procura aqui dentro do espaço mostrar a importância desses animais, não só para nós, mas para a conservação e preservação do meio ambiente em si, né, dentro da cadeia aí, alimentar do meio ambiente. As serpentes, elas têm uma importância muito grande porque elas conseguem controlar a população de roedores, por exemplo, e servem de alimento para outros animais. Então, sempre que a gente acaba matando um animal sem precisar, a gente, de certa forma, a gente está causando um desequilíbrio nesse ambiente. Então, o esforço nosso é para trazer informações biológicas e curiosidades também, para tentar mudar um pouquinho esse cenário imaginativo que muitas pessoas têm desses animais. Terça-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas. Hoje, no fim da tarde, tem chance de chuva, mas se cair é aquela de verão, viu? Forte, mas rápida. Para amanhã, quarta-feira, o sol aparece durante todo o dia. A nebulosidade, ela se afasta aqui da cidade. Então, tempo aberto durante toda a quarta-feira. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quarta-feira, 16 de fevereiro, olha só a temperatura, hein? Mínima de 17, mas rapidamente ela já vai subindo ao longo do dia. Sol, tempo bom amanhã então, tempo aberto, e a máxima pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. 1h da tarde em ponto, e olha só, uma pesquisa feita com inteligência artificial está tentando prever o impacto do aquecimento global sobre os micro-organismos que habitam no Oceano Antártico. Isso tem a ver com a nossa sobrevivência em todas as partes do globo. E este é o tema que você acompanha a partir de agora no Giro Ambiental. Olá, bem-vindo, bem-vinda! Giro Ambiental está começando e nessa edição traz aqui para a gente discutir um projeto muito interessante. Uma equipe formada por um oceanógrafo, uma bióloga e pós-doutorandos, professores e também cientistas do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo conduziram um estudo com o objetivo de tentar simular a vida usando uma técnica de inteligência artificial conhecida como Machine Learning para prever o impacto do aumento da temperatura na superfície do Oceano Austral em micro-organismos que ali habitam. Para quem não sabe, vamos explicar aqui, o Oceano Austral, apenas a título de informação, é o mesmo que o Oceano Antártico. Muito legal isso, mas complexo, né? Nós convidamos aqui no Giro Ambiental para conversar com a gente um dos pesquisadores envolvidos nesse trabalho, o oceanógrafo da USP e capitão de corveta Marcos Tonelli, do Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira. Vou chamá-lo de comandante, porque ele já nos orientou que na Marinha são assim os títulos, as nomenclaturas. Muito bem-vindo, comandante. Muito obrigada por topar o nosso convite aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é sempre bom a gente poder falar de ciência. Comandante, vamos começar do começo, como se diz, né? Primeiro entendendo que micro-organismos são esses que vocês, né, partiram deles para entender como é que são essas dinâmicas no Oceano Antártico. São eles que habitam a superfície do Oceano Antártico e que compõem a base da cadeia alimentar. O que são eles? Quem são eles?
Nós trabalhamos, né, nesse primeiro estudo com grupos de bactéria, arqueia e eucária. São micro-organismos, né, que estão não só na superfície do Oceano Austral, mas ao longo de toda a coluna. Como nós temos uma quantidade bastante interessante de amostras coletadas ali no Oceano Austral durante essas expedições oceanográficas no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, nós optamos por olhar para a superfície, né, para a variação de temperatura na superfície, porque é essa região do oceano que sente primeiro os impactos da mudança climática. E quais impactos são esses, diretos e indiretos, a curto, médio, longo prazo? Como que é essa dinâmica? Perfeito. Bom, primeiro, se a gente pensar no estudo, a gente tenta, né, olhar para frente, pensar no futuro e tentar entender o que pode acontecer com o clima do planeta, né? A gente se baseia nos chamados modelos climáticos globais, que são desenvolvidos por diversas instituições de pesquisa no mundo. E esses modelos, que são supercomputadores, projetam mudanças de temperatura em diversos cenários diferentes. Nós selecionamos 4 cenários, analisamos essas mudanças de temperatura projetadas para a região antártica e depois aplicamos essas técnicas novas para entender quais seriam os possíveis impactos sobre essas comunidades microbianas. Por que isso? Justamente como você comentou, porque essas comunidades atuam ali na base da cadeia trófica, né? Elas são responsáveis pelos ciclos biogeoquímicos, né, por ciclar os nutrientes que estão disponíveis ali, e qualquer impacto nessa base da cadeia, né, pode se propagar, né, nos diversos níveis tróficos, acabando, né, pode acabar afetando grupos que a gente ainda nem conhece. Né? Essa é uma boa pergunta, porque a gente sabe que a mudança de temperatura pode impactar, provavelmente vai impactar esses grupos, né? Essas comunidades microbianas, mas os impactos nos próximos níveis tróficos é uma coisa que a gente ainda tem que estudar. Interessante isso. E esses resultados que vocês tiveram, eram os esperados? O que exatamente vocês coletaram de dados ali a partir de agora para próximos estudos? Vamos lá, não eram, a gente não sabia o que esperar, na verdade, porque esses modelos, né, que representam o clima são supermodelos e eles representam a parte física do sistema climático muito bem, né, tanto que a gente tem o prêmio Nobel recente, né, para 3 pesquisadores envolvidos no desenvolvimento desses modelos. Contudo, a parte biológica é bem mais complicada para a gente simular, porque ela não é simplesmente matemática, né, ela tem uma matemática muito complicada e muitas variáveis. Então, o que a gente fez, a gente lançou mão dessas ferramentas de machine learning, né, da inteligência artificial, para tentar entender. A gente não sabia assim, a gente não sabia o que esperar, na verdade. Isso é a grande verdade, né? A gente tentou ver o que poderia acontecer. E a gente tem esses resultados que dependem dos cenários que a gente está olhando. Vou aproveitar que você mencionou, comandante, o machine learning. Eu, particularmente, lembro de estudar, de falar sobre machine learning em automação, em robótica. Em um estudo para análise de crise climática foi a primeira vez. O que seria essa técnica e como exatamente vocês utilizaram essa inteligência artificial para ter esses dados que vocês buscavam? Exatamente. Mais especificamente, nós tínhamos 105 amostras, né, coletadas lá na Antártica. Então, a gente usa 80% delas para treinar a máquina. Né? Então, você fala para o computador, o resultado dessa temperatura é isso aqui. E a gente faz isso mais de 1000 vezes, né? Usando cada vez 80 amostras diferentes. Até chegar no ponto de que o computador consegue entender melhor do que a gente qual que é a relação da temperatura com as comunidades. Comandante, é muito interessante a gente trazer esse tema aqui, porque tem uma coisa que eu falo muito aqui no Giro Ambiental, que é o senso de coletividade do ser humano no globo em geral. A gente tem uma tendência, quando eu falo a gente, claro que a gente não generaliza, né? Mas muita gente tem uma tendência a achar que tudo aquilo que está longe geograficamente não lhe pertence, não lhe compete. Como é que vocês enxergam essa relação entre essas áreas remotas e tudo aquilo que a gente está fazendo aqui? Porque já tem todas as geleiras, né, que têm derretido nas últimas décadas e vão continuar caso nós não fizermos nada. E tem também essa outra consequência da redução de micro-organismos por lá. Qual que é essa relação direta e qual que é o puxão de orelha que fica para a gente aqui?
Vamos lá. Não sei se é nem um puxão de orelha, mas talvez seja um incentivo, né? Porque eu acho que o resultado mais legal desse trabalho é como nós olhamos diferentes cenários, né? Do cenário mais otimista, que seria quando a humanidade une forças para seguir um caminho mais sustentável, até o cenário mais pessimista, que seria a vida como ela é, como a gente tem hoje, né? Totalmente baseado em combustíveis fósseis e tal. E o que isso mostrou para nós é que se a gente conseguir, enquanto sociedade, tomar esse caminho mais sustentável, os impactos seriam mínimos. E o que a gente precisa entender é que a Antártica está muito longe, mas o sistema climático é totalmente conectado. Então, tudo que acontece aqui interfere na Antártica, o que acontece na Antártica interfere na gente. Então, se a gente tiver um desbalanço, por exemplo, um desbalanço no transporte de calor que é realizado pela atmosfera e pelos oceanos, a gente pode esperar, por exemplo, aumento de eventos extremos, secas muito mais intensificadas em alguns lugares, não é? Então, está tudo conectado. Essa ideia de que está longe não vai me afetar, não funciona, não é assim, não. A gente está ligado bem perto com a Antártica, tá? É um sistema que se retroalimenta, né? De lá para cá, daqui para lá o tempo todo. Perfeitamente. O tempo todo. Comandante, agora quem quiser ter acesso a esse estudo, como acessá-lo? Existe um artigo, existe um site? Quem quiser se inteirar mais nesse assunto, se engajar mais nesse tema, aonde encontrar? Esse artigo está disponível, ele é de acesso livre, né, o que a gente chama de Open Access, só está em inglês, faz parte, né, de uma editora chamada Frontiers in Marine Science, e tem um artigo, quer dizer, existe uma matéria que fala sobre esse artigo também, que está em português, e eu acho que o mais fácil talvez seria procurar pelo nome, Marcos Tonelli, USP, Inteligência Artificial. Se o pessoal fizer uma busca sobre isso na internet, vai acabar esbarrando nesse artigo. Se procurar em inglês, esbarra mais fácil ainda. Perfeito. Comandante, muito obrigada pela sua participação aqui, muito interessante esse trabalho que vocês fizeram. Eu que estou aqui no Giro Ambiental há um tempo, não tinha visto nada parecido, né, que mostra essa conexão entre partes do globo, como nós estamos realmente conectados. É muito importante que nosso público saiba disso, que forme esse senso crítico. Esse é o nosso objetivo aqui e eu agradeço por ter contribuído com esse debate com a gente. Eu que agradeço, podem contar comigo sempre. Como eu disse, falar de ciência, falar de clima é sempre muito bom e muito importante. Obrigado. Eu que agradeço, nós agradecemos a TV Câmara Campinas. Fica por aqui mais um Giro Ambiental. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua parceria. Eu te vejo na próxima edição. Fique bem e até. Tchau. E o Câmara Notícia também fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pelo vereador Gustavo Peta, e às 4h30 da tarde tem reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao 12h30, porque às 9h da manhã tem a 5ª reunião extraordinária, deve acabar por volta do meio-dia, e a gente chega ao 12h30 trazendo as notícias aqui da metrópole de Campinas, do Legislativo. Amanhã tem rodada do Campeonato Paulista, a Ponte Guarani entrou em campo, então a gente atualiza tudo para vocês por volta do 12h30. Até lá. Tchau, tchau.